Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 8, os versículos 22 em diante. Marcos, capítulo 8, dos versículos 22 para frente, até o 30. Nosso tema nessa manhã é uma viagem de conhecimento, na busca por uma visão clara, cada vez mais clara, de quem é o Senhor Jesus Cristo. Ao longo da nossa marcha, da nossa caminhada, quantas coisas acontecem, e nós estamos aqui, como o autor aos Hebreus disse, numa longa carreira, uma carreira verdadeiramente cristã. Então vou ler o texto, conversar com as nossas crianças e desenvolver essa ideia, uma viagem de conhecimento, a partir do entendimento do o que é restauração, como Jesus vê restauração, e o que é confissão. O que é confissão? O que é confessar verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor? Está escrito assim, do 22 em diante, Marcos 8, 22 para frente. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tocando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizeis os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, esta é a tua preciosa palavra, contando-nos um tempo, um recorte aqui, de alguns dias, poucos dias, talvez 1 ou 2, na vida de Jesus e dos seus discípulos. Ajuda-nos a compreender a importância desta viagem para a vida deles e também para a viagem da nossa vida. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Crianças amadas, o pastor gostaria que vocês fizessem uma ilustração, como que de uma viagem. Qual é a viagem assim mais gostosa que vocês têm saudade? Eu tenho muitas saudades de viagens que eu fiz na minha vida. As de tempo mais distante, eu acho que são quando eu era muito jovenzinho, lá no oeste de Santa Catarina, e anualmente a gente partia de Santa Catarina para o Paraná para encontrar a minha avó. E eu tenho grandes saudades da casa da minha avó. Por isso, de vez em quando eu digo aqui, igreja boa mesmo, é a igreja que se parece com casa da vovó, porque é aquele lugar que a gente quer ir, quer ficar tempo lá, e quando está na hora de ir embora, às vezes a gente até chora, porque a gente queria ficar um pouco mais lá. Não tem lugar melhor, eu acho, ou se há, pelo menos este é um dos melhores na vida, a casa da vovó, e eu tenho então boas saudades desse tempo. Crianças, quais são as saudades ou os gostos que vocês têm? Então, coloquem isso no papel, a viagem, a viagem que vocês gostam. E aí vocês vão, enquanto o pastor estiver pregando, vocês vão ouvindo e vão colocando algumas coisas lá nessa viagem. Pode ser um caminho longo, pode ser um caminho curto, o importante é que vocês pensem nesta viagem. E por quê? Porque esta é uma passagem de uma viagem. Não é muito longa essa viagem aqui, é uma viagem de uns 40 quilômetros mais ou menos, olha aqui perto, viagem de 40 quilômetros, nós hoje diríamos que quase nem é uma viagem, né? 40 quilômetros, pensa, com rodovias como
Bandeirantes, Castelo Branco, Sistema Anchieta Imigrantes, quase não é uma viagem, 40 quilômetros, mas se você fosse fazer a pé, seria. E essa era uma viagem a pé. Então 40 quilômetros caminhando com Jesus, talvez esse tenha sido o melhor dos refrescos, era uma caminhada com Jesus, mas não era assim uma caminhada como de descida, era uma caminhada de subida, porque de onde eles estavam, Betsaida, era abaixo do nível do mar, bem abaixo do nível do mar, mais de 200 metros abaixo do nível do mar, e para onde eles foram, era bem acima do nível do mar, para Cesareia de Filipe. Então é uma viagem de uns 40 quilômetros, mas é mais ou menos como uma maratoninha, se pudéssemos dizer, uma maratona. Hoje está acontecendo lá em Porto Alegre a Maratona de Porto Alegre, e eles estão discutindo lá sobre quebra de recordes, e porque hoje maratona é uma competição muito interessante. Essa maratona aqui não tinha recorde para quebrar, mas ela tinha um esforço grande, dependia muito desses discípulos ao longo dessa caminhada. Então, enquanto eles saíram de Betsaida e chegaram a Cesareia de Filipe, algumas coisas foram acontecendo. Jesus, que está comandando essa viagem com os seus discípulos, está pensando na vida deles. O mestre precisa restaurar algumas coisas aqui nessa caminhada. E a primeira coisa que Jesus percebe que precisa restaurar dos seus discípulos é a visão deles. Porque lembram que o reverendo Robert leu aqui na introdução, na liturgia, Jesus tinha feito milagres, 2 milagres grandes, muito grandes. E de repente ele pergunta: será que vocês estão compreendendo que poder é este? Porque ele faz essa pergunta no versículo 21. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? O que está faltando compreender sobre Jesus? O que está faltando conhecer sobre Jesus? Veja, estou explicando o texto. Ele perguntando: o que está faltando compreender? O que vocês precisam compreender mais? Milagres eu já fiz, vocês sabem. Eu já restabeleci mãos ressequidas, eu já ajudei pessoas a voltarem a ver, ele curou 4 cegos, ele já ajudou um homem a andar, que não poderia sozinho por suas próprias forças. Que mais? Vocês precisam de mais ainda? Então Jesus usa essa passagem aqui para trazer uma ideia do que é viajar, caminhar com os olhos sendo cada vez mais abertos. É quando ele cura este cego. E ele não cura este cego de uma maneira pontual, porque você sabe que Jesus tem poder para fazer isso, mas ele não fez aqui. Ele toca e pergunta: já vê? Ele diz: ver eu vejo, mas acho que não estou vendo bem, porque homens são homens, árvores são árvores, mas me parecem árvores andando, deve ter alguma coisa errada comigo. Será que os discípulos se perguntavam isso em algum momento? Deve ter alguma coisa errada comigo? Será? Quando a gente é muito jovenzinho, a gente não acha que tem nada de errado com a gente. A gente acha que se alguma coisa der errado na nossa viagem, não somos nós. Pense, uma criança chora porque ela queria ficar mais na casa da vovó. Uma criança chora porque ela queria viajar para a casa da vovó e o papai ou a mamãe não podem ir. E ela sempre, ou pode pensar: quem está atrapalhando esse tempo tão bom que eu poderia ter? Mas depois, quando a gente vai ficando adulto, a gente vai percebendo que muitas vezes as causas da nossa dificuldade em fazer alguma coisa não estão em pessoas fora da gente, estão em nós mesmos. E aí vinha essa pergunta. Então vejam como Jesus tratou isso, curando este homem. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido,
e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. A chave de compreensão aqui é que ele não via nada, e de repente ele via tudo de modo perfeito. Ele não via absolutamente nada. Parece que ele já via antes. Ele pode ter perdido esta visão, porque 3 vezes no texto tem a palavra restabelecer, restaurar, refazer, recompor. Jesus muitas vezes restaurou pessoas. Isso quer dizer que ao longo das caminhadas de pessoas, ao longo das viagens de pessoas, muitas vezes Jesus viu pessoas começando muito bem, mas no meio do caminho se perdendo, no meio do caminho precisando de socorro, no meio do caminho precisando de uma voz, no meio do caminho precisando muitas vezes de um milagre mesmo. Nós sabemos, pelos caminhos da teologia, que o maior dos milagres é a salvação. Mas de onde nós fomos salvos? Onde nós estávamos se o Senhor não tivesse operado a salvação unilateral, redimido unicamente por seu poder, colocado vida em um morto que não poderia reviver? Então, a dinâmica da restauração é muito rica e muito grande nas Escrituras. Jesus está restaurando a visão dos discípulos também. Eu escrevi uma canção há muito tempo atrás, não sobre este milagre, mas sobre a cura, sobre a restauração a um homem que estava morto. As irmãs disseram: Senhor, o Senhor tem poder para salvar, o Senhor tem poder para reviver. E ele ficou muito triste quando recebeu a notícia e chegou diante da tumba onde estava este amigo dele e disse: vem para fora, vem para fora. Eu escrevi algo mais ou menos assim: uma notícia triste porque um amigo partiu, havia tanto para falar, mas já não havia mais tempo para expressar. O mestre estava triste, 2 dias sofrendo a ausência, saudade mantendo a presença, tanto para falar, mas cadê o tempo? Mestre, onde estavas? As irmãs perguntam. Longe de ti, morremos, Senhor. Nosso irmão partiu, nossa família se partiu. Mestre, restaura. Uma rocha fria, há alguém lá dentro. Escuridão, dor, lamentação, e elas continuam a perguntar: onde estavas? Sem vida há 4 dias. O mestre chorou. Vem para fora, ele diz, vem ver a glória do Senhor, para que o mundo creia. Há tempo. Mestre, tu chegaste, elas se alegram, junto a ti vivemos. O nosso irmão voltou, pelo seu amor ele reviveu, retornou para nós, retornou para ti, porque o Senhor é o mestre que restaura. Ao longo da caminhada, meu irmão, minha irmã, como tem sido a sua jornada, como tem sido a sua viagem? Eu fico muito feliz, eu sou um pastor muito feliz, tenho alegria no pastorado, quando vejo você chegando no domingo pela manhã, quando vejo você voltando muitas vezes. Aqui vejo famílias completas, aqui vejo famílias pela metade, pais que já viram seus filhos irem embora para outros lugares. Aqui vejo avós chegando, trazendo netos pela mão. Aqui vejo jovens casais se achegando, dando de mãos dadas. Aqui vejo pessoas chegando sozinhas, olhando, tomando conhecimento. Muitos que chegam embaixo, porque entram direto pela porta, não sabem que nós temos uma galeria em cima. Depois, com o tempo, eles vão percebendo, alguns vão escolhendo o seu lugar. Já notou que você escolheu o seu lugar? Já notou que você vem e sempre se assenta em um lugar? Pode ser que você não consegue ficar sempre no seu lugar, porque essa é uma igreja em movimento, pessoas estão chegando, e de repente você chega e já tem alguém sentado naquele que é o lugar que você gosta de estar, aonde seu ouvido está condicionado para ouvir, sua visão está condicionada para ver, mas aí você se assenta no lugar mais perto possível, de onde você sempre se assenta, porque de certa forma nós estamos numa grande viagem, todos nós juntos. Nós estamos cultuando e celebrando aquele que nos espera lá no final. A Bíblia nos falando qual é a trilha sonora da sua viagem. Como você tem caminhado no teu conhecimento, na tua viagem de conhecimento.
Você já sabe, gosto muito de viajar. O seu pastor é um pastor que gosta demais de viajar. Não só de chegar, gosto da viagem em si. Gosto tanto de viagem que a minha folga da segunda-feira acontece sempre em meio a uma viagem. Você sabe, eu não passo a segunda-feira aqui em São Paulo, passo sempre no Guarujá, numa casinha que nós temos lá. E é um prazer, eu, minha esposa, meus filhos quando dá, agora eles já cresceram e eles precisam estudar ou trabalhar, mas nós vamos para a nossa viagem. Minha trilha sonora passa por Projeto Sola, por Purpose, por Dort, por Raquel Novaes, que nós cantamos aqui agora, mas minha trilha sonora é eclética. Às vezes eu gosto de ouvir um Johann Sebastian Bach, um Mozart, e às vezes eu gosto de ouvir uma poesia nativa, uma música gaúcha, para lembrar do meu Rio Grande, e para lembrar de um céu azul, de um verde muito lindo, e lá vou eu. Quando eu vejo, já cheguei. Viagem faz parte da nossa vida, há muito tempo. Daqui a pouquinho, em julho, nas minhas férias, eu vou matar a saudade da minha sogra, lá em Garanhuns, Pernambuco. E vou comer cuscuz, queijo coalho, assado de manhã. Pense numa coisa. E então, quando eu piscar os olhos, acabou a minha viagem lá. E aí eu preciso voltar. Aí vou trabalhar um pouquinho aqui em julho, vamos trabalhar ainda com a palavra aqui, temos coisas para fazer aqui em São Paulo. E logo depois, para onde que nós vamos? Camila, Lucas, para o Rio Grande do Sul. Nós vamos lá encontrar o Tocha e a Isa, lá em Livramento, Santana do Livramento. E vou de carro, para ir curtindo as montanhas, revendo lugares. Eu gosto muito de viajar. Viagens têm perigos, você sabe. Todas as viagens têm seus perigos. Por isso, ou Jesus anda com a gente na viagem, ou é melhor não sair de casa, não é? Pois essa era uma viagem com Jesus. Era uma viagem de restauração de visão, era uma viagem de restauração do conhecimento, e dá-lhe pergunta, e não são perguntas simples. Vocês não estão compreendendo ainda? Vocês não estão compreendendo ainda quem é que está com vocês nessa viagem? Eu sei que não sou só eu, aqui tem muitos que gostam de viajar. John acabou de vir do Chile, alguns irmãos estiveram na Itália alguns dias atrás, Fernandão está nos Estados Unidos agora, hoje, nesse momento, e muitos outros. Totti acabou de voltar, Marcos, Doris gostam de viajar também. Eu sei que viagem faz parte da nossa vida, muitos de vocês viajam, muitos. Viagens não precisam ser muito longas ou muito curtas, o importante é quem está conosco na viagem. Quem está conosco na nossa viagem? Os discípulos tinham uma coisa aqui, por mais que fosse uma viagem cansativa, 40 quilômetros morro acima, 40 quilômetros subindo, mas o Senhor Jesus estava com eles, restaurando a sua concepção, o seu conhecimento, abrindo o seu conhecimento. Eu volto a fazer a pergunta: como é que está você na sua viagem de fé? Como é que está você na sua viagem espiritual? Como você tem vindo? Como você chegou até aqui? Como você chegou à fé reformada? O que lhe trouxe a fé reformada? Como você vivia antes de conhecer soberania de Deus, responsabilidade humana, 5 pontos do calvinismo, 5 solas da reforma? Como você vivia antes de conhecer Deus como Ele é, o homem na sua queda, a restauração que Deus oferece a um homem caído, a consumação prometida no tempo da glória? Como está a tua caminhada? Como está a tua viagem? Deixa eu avançar um pouco. Quero lhe levar a pensar que essa viagem tem espaço, tem tempo ainda para uma confissão. Talvez você já tenha feito esta confissão, mas talvez não. Sério. Talvez não. Qual é a confissão? Veja aqui, 27 para frente. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem dizei os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Notem que nas duas passagens, depois que Jesus tem uma resposta das pessoas, ele diz: não compartilhe isso com ninguém, esse é um assunto meu com vocês. Quero que vocês entendam isso. Quero que vocês entendam que se alguém estiver completamente cego, eu posso tocar,
Mas pode ser que na caminhada de vocês, mesmo vocês sendo tocados, vocês não estejam enxergando bem ainda, a visão não está clara ainda. Então veja, eu também tenho o poder para restaurar a visão de vocês, ao ponto de vocês verem claramente. Da mesma forma, ele agora faz uma pergunta e diz ao final, mas não digam isso para ninguém, tá? Quero ouvir vocês falando isso, é o que eu quero. Que bom que vocês sabem isso, e isso na voz de Pedro. Tu és o Cristo, disse Pedro. Irmãos, queridos irmãos, são 22 anos de ministério, quase, e 3 anos aqui na Igreja da Lapa, passados já, indo para o 4º. Sabe quando a gente vai se conhecendo? Quando no dia a dia a gente vai sabendo uns dos outros? É muito provável que vocês, inclusive, nos conheçam de maneira mais rápida. Vocês, os membros da igreja, a nós do colegiado pastoral, os 3 pastores, os 2 seminaristas, os presbíteros que sempre vêm à frente, ministram a ceia, todos nós ministramos a ceia. É provável que a igreja conheça mais da sua liderança de maneira mais rápida. Vocês veem nossas virtudes e nossos defeitos. Vocês já sabem como nós pregamos, o nosso tom, o nosso humor. Vocês até sabem se nós estudamos bastante o texto, ou se de repente não estudamos tanto o texto, de acordo com as referências que nós trazemos. Vocês vão nos conhecendo ao longo do tempo. Mas deixe-me falar da visão que nós temos, dia a dia, conforme nós vamos vivendo com a igreja. Irmãos amados, nós sabemos uns dos outros, cada vez mais, quem confessou que Cristo é o Senhor. Não porque disse em uma vez só, não porque disse Cristo é o Senhor, mas nós ao longo do tempo vamos nos lembrando de quem foram as pessoas que passaram, por exemplo, por uma classe de catecúmenos. Eu sei que a palavra é meio estranho, parece catacumba, mas catecúmenos quer dizer primeiros passos na fé. É uma palavra grega para dizer um aprendizado fundamental que o leva a um conhecimento extraordinário. Então nós sabemos quem passa pela classe, quem estuda confissão de fé com o Célio, com os outros professores, e que depois de algum tempo está aqui à frente. De vez em quando essa nossa frente está cheia de gente, e as pessoas estão dizendo, quando eu normalmente faço as perguntas, você crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo? E você que já fez a sua pública profissão de fé disse, eu creio. E eu pergunto, e você crê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo no tempo certo enviaram a segunda pessoa da Trindade para ser o Salvador de todo aquele que nele crê? E você disse, eu creio. E então eu digo, e você crê que este Salvador não é só o Salvador de todo mundo? Porque Cristo pode ser o Salvador de todos, mas se não for o meu, de que vale se eu saber que Ele é o Salvador, se Ele não for o meu? E eu pergunto, um por um, olhando nos olhos, você crê que Ele é o teu Salvador? E esta pessoa diz, eu creio. É isso que quer dizer, tu és o Cristo. É isso que quer dizer publicamente, é nele que eu creio. É nele que a minha vida está. Ele eu confesso. A palavra confessar é uma palavra grega chamada homologel, de onde nós temos aqui na língua portuguesa a palavra homologar. É quando você bate um carimbo assim. É quando você se expressa, eu sou dele e ele é meu. É quando você não tem vergonha, não tem temores. É quando você não olha para o mundo desconfiado do mundo, ou para a igreja, até mesmo para a igreja, desconfiado da igreja. Então você disse, ele é o Cristo. Aí você já disse. Sabe, é tão bom você saber que essas pessoas que dizem, sim, eu creio, ele é o meu Cristo, ele é o Cristo, porque estas pessoas passarão a viver numa chancela, num penhor do Espírito Santo de Deus. São os homens dos quais Jesus disse, se me confessares, eu os confessarei, mas se não me confessarem, não exijam de mim que eu os confesse. Quem se envergonhar de mim aqui, um dia saberá o que é que fez. Quem tiver vergonha de mim aqui, eu também terei vergonha dele. Irmãos, essas coisas têm a ver com confissão.
Então, quando alguém diz, eu confesso, Ele é o Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo passam de uma maneira simples, objetiva, a cuidar dele como um filho que professou publicamente, Ele é o meu Pai. Então é tão maravilhoso ver isso, porque sabe o que isso é ao longo dos dias na nossa vida? Nós vemos a igreja visível se fortalecendo, se unindo, participando dos meios de graça, porque quem não professa que Cristo é o Cristo com a coragem de vir à frente e dizer para o mundo, não é digno dela, não deve participar dela, ainda não é. Bom, é para sempre? Bom, eu espero que não, mas hoje não é, porque é um meio de graça para quem está em comunhão com uma igreja, é um meio de graça, é uma forma pública de expressar que um dia ele creu em Jesus Cristo, que o seu coração foi tomado por Jesus Cristo, que ele foi plenificado por Jesus Cristo, e então passa a ser um privilégio, é um privilégio participar da mesa da comunhão. Foi assim que Pedro se tornou um dos grandes discípulos de Jesus, porque ele foi o primeiro a falar, tu és o Cristo, tu és o Cristo. Eu sou Pedro, um homem falho, um homem que acerta e que erra, que fala alto, que fala baixo, um homem que acelera, que atrasa, mas tu és o Cristo. Essa era a viagem de conhecimento para Pedro. Pedro apontou um novo entendimento para todos os discípulos, porque todo mundo estava dizendo, é João Batista, é profeta, é algum dos profetas. Mas Pedro disse, tu não é algum dos profetas, e tu não és João Batista, tu és o Messias. Messias tem a ver com o esperado de Israel, mas Israel não aguardava, Israel não o reconheceu, mas Pedro e os discípulos souberam que estavam com o Messias, que uniu na sua pessoa o sacerdote, o profeta e o rei, que uniu na sua pessoa e obra a condição de anunciar as coisas eternas, onde ele espera os viajantes, de reinar sobre a vida deles com garantias soberanas e de se colocar no lugar deles como a perfeita expiação, o sacerdote e ao mesmo tempo a perfeita expiação. Ser crente não é gostar de uma igreja, ser crente não é ir a uma igreja que a gente gosta, ou ir a um lugar que a gente gosta de pessoas. Ser crente é dizer eu creio. Eu creio. Eu sei que muitos já disseram isso. Louvado seja Deus por isso. Uma das coisas que traz mais alegria a este pobre pastor é ver pessoas dizendo, eu creio. Eu creio. É ver adolescentes dizendo, também creio, pastor. É ver crianças, enquanto fazem um desenho sobre uma viagem, estarem pensando, eu creio também, eu creio em Jesus. Eu creio na vida eterna, porque sem saber, talvez, elas estejam professando um credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. E aí tem todo o credo para você dizer. Igreja não é um lugar de simpatizantes, meus queridos irmãos. Igreja é um local de gente separada, de gente chamada para fora de um mundo perdido num caos, mas a estes chamados é-lhes dado o conhecer. É aos seus eleitos que a sabedoria está disposta. É aos seus escolhidos que a segurança está garantida, está pronta. É aos seus escolhidos que as promessas serão cumpridas. É bom ou não é viajar, tendo o Senhor Jesus Cristo como o caminho da viagem? Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu finalizo dizendo, meus irmãos, em determinado momento, este que conduziu os discípulos para muitas viagens maravilhosas, não eram viagens exatamente fáceis. Esta não era. Essa aqui era de 40 quilômetros mais ou menos, subindo, saindo de debaixo do nível do mar para 400 metros acima do nível do mar. Mas ao longo do tempo, Jesus ia falando com os corações desses homens, ia perguntando, agora você compreende mesmo a necessidade de ter uma visão clara? Agora você compreende mesmo a necessidade de me confessar diante dos homens? Isso foi tão forte e tão importante para eles, que um dia quando Jesus disse, a vida não é fácil,
me seguir não é tão fácil assim. Até porque Jesus disse algumas vezes: quem quiser me seguir, me siga. Mas primeiro, tome a sua cruz. Tome a sua cruz e me siga. Então, por isso não é todo mundo que toma a cruz e segue. Mas muitos deles fizeram isto. E eu gosto de uma passagem que Jesus está pregando coisas duríssimas numa sinagoga e está dizendo: arrependam-se. Vocês têm os conhecimentos das leis, arrependam-se. Este livro aqui, o Antigo Testamento, fala de mim, arrependam-se. O Senhor Deus cuida do seu povo, mas a forma de Ele cuidar do seu povo agora é lhes dando alimento, alimentem-se. E Jesus foi insistindo, e em determinado momento, as pessoas começaram a se levantar, começaram a sair. A sinagoga começou a ficar sozinha, ou ficar vazia. E então pessoas foram descendo da coluna de cima, da outra coluna, e Jesus parado, sem retirar uma palavra do que havia dito. E as pessoas saindo. Jesus espera todos saírem, e então olha e vê os seus discípulos ali. Ele pergunta: não querem ir embora também? Vocês podem sair se vocês quiserem. Não é fácil me seguir. A religião estruturada está toda aí. É muito fácil vocês serem religiosos. É só vocês irem lá no templo. É só vocês fazerem os sacrifícios dos judeus. É muito fácil vocês serem religiosos. É só vocês cuidarem dos 10 mandamentos. É só vocês viverem as observâncias judaicas. É muito fácil vocês serem religiosos. É só vocês falarem que creem em Deus. É só vocês falarem que vocês creem em Yahvé. É muito fácil viver a religiosidade dessa sinagoga cheia. Vocês podem sair também, para serem os religiosos dessa cultura. A porta está lá, pode sair. E então um homem dentre estes se levanta e diz uma das frases mais significativas, que apontam para um senso, uma compreensão profunda do fim da viagem da sua vida. Ele diz: mestre, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, você consegue dizer eu creio, se você não tiver mais ninguém a ir. Você só consegue dizer eu professei a minha fé, essa é a minha fé, essa é a minha caminhada, essa é a minha marcha, estes são os meus irmãos, se você não tiver mais ninguém para ir. Toda aquela sinagoga tinha gente para ir. Eles foram voltar a ouvir os rabinos. Aqueles que tinham talvez uma influência helênica, foram ouvir os pensadores gregos. Aqueles que talvez tinham um apego ao romanismo e ao poder do romanismo, pensaram, melhor estar do lado de César, porque a gente vive do lado de César. A gente cria nossos filhos do lado de César. As pessoas tinham para onde ir, mas os discípulos não. Os discípulos não. Se você estiver na sua viagem, num ponto que você não tem mais ninguém a ir, você é crente. Talvez você esteja no começo da sua caminhada, como eu vejo, talvez hoje nós estejamos vendo alguém que chegou pela primeira vez nessa igreja, nessa manhã. Talvez esteja dando os primeiros passos. Alguns de vocês vêm de experiências religiosas diferentes. Eu mesmo venho. Eu venho da experiência católico-romana, eu venho da experiência de Testemunhos de Jeová, eu venho da experiência de Seixonoye, e venho da experiência de espiritismo. Eu sei o que é andar em caminhos escuros. Talvez o seu caminho seja assim, talvez não. Eu não sei, mas você sabe. Você sabe na tua caminhada espiritual o que te trouxe até aqui. Se você está começando a ouvir essas coisas agora sobre salvação, sobre perseverança dos santos, sobre graça irresistível, sobre salvação unilateral, sobre salvação não ser um produto que você aceita, mas ser a tua única condição de viver. Se você está dando esses primeiros passos nessa caminhada, você vai ter de responder um dia a Jesus: para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida. Se você está dando os primeiros passos, eu preciso te dizer, como pastor dessa igreja, nós queremos te ajudar. Vai ser difícil, não vai ser fácil não,
Você vai precisar se concentrar, vai precisar olhar para os lados, vai precisar buscar força em Deus, vai precisar conhecer coisas que talvez você não conheça hoje, mas ninguém nasce sabendo. E é por isso que exige uma igreja protestante reformada, talvez agora, na sua vida, para te ajudar. Se você já caminha nessa jornada, já tem uma trilha sonora nessa viagem, cuidado com as vozes do mundo, cuidado com os chamados para você ir a outros lugares, ouvir outras vozes. Existe uma voz. Um dia o Senhor disse: este é o meu filho amado, ouçam a ele. 2 vezes o Senhor disse: este é o meu filho amado, ouçam a ele. E então, se você quiser ouvir a voz do seu Salvador, você ouvirá todo domingo pela manhã aqui, pregação expositiva. Você ouvirá quando você abrir a Bíblia na sua casa e ouvir a voz daquele que te chama. Você ouvirá, se quiser ouvir a Bíblia, alguns ouvem, outros leem a Bíblia nos podcasts que nós temos aí, nos tocadores de podcasts. Deus pode estar te chamando mesmo para a caminhada da sua vida, para o final da sua vida, para a eternidade da sua vida. Talvez ao longo do caminho você se perguntará: será que eu sou esse crente mesmo? Será que eu que um dia professei a fé, será que eu vou conseguir ir até o final? Eu vou dizer: você vai até o final, mas não é pelas suas condições, é pelas condições daquele que te colocou no caminho e te chama. Então, meus irmãos, uma das melhores coisas é a gente andar sabendo para onde está indo. Quero concluir dizendo: seria bom se todos aqui nessa manhã pudessem dizer: Senhor, para quem iremos? Não temos a ninguém para ir. Porque isso caracterizaria que nós somos uma igreja no caminho do Senhor. O ideal seria que daqui a pouquinho, quando nós participarmos da ceia do Senhor, toda essa igreja estivesse participando da ceia do Senhor. Mas esse ideal pode ser atingido de acordo com o quanto o Senhor der conhecimento salvífico a cada um dos que aqui estão. Para alguns que estão dando os primeiros passos agora, é o começo de uma longa e maravilhosa estrada. Para outros, já chegando ao seu final, pelo tempo da vida que vai passando. O fato é que essa é uma viagem mesmo de conhecimento. A minha oração é que a nossa visão seja cada vez mais clara de quem é Jesus. Nossos atos de responsabilidade no mundo sejam evidenciados pela visão que a gente tem de Jesus. Nossa forma de adorar seja impactada pela visão que a gente tem de Jesus. Nossa forma de viver no mundo, testemunhando de Jesus, seja um reflexo da visão que a gente tem de Jesus. O nosso sacerdote, o nosso rei e o nosso profeta. Feche seus olhos, nós vamos orar, vamos falar com Deus. Eu gostaria muito que você pensasse neste momento, nessa oração: Senhor, o quanto eu conheço de Ti, o quanto eu preciso conhecer, e por misericórdia, dá-me do conhecimento que eu preciso ter de Ti. Senhor, eu quero interceder assim por todos aqueles que nessa manhã sentem-se numa grande viagem espiritual, numa viagem que começou talvez há muitos anos atrás, para alguns ainda crianças, sendo trazidos para serem batizados na fé presumida dos seus pais. Para outros, como eu, no meio da mocidade. Para outros, talvez, já na vida adulta. E então, nós olhamos para trás e muitas vezes nos perguntamos: por quê? Eu fiquei tanto tempo longe de Ti? Por que eu andei por tantos caminhos tão tortuosos e desgastantes que quase me levaram à morte? Mas o Senhor nos trouxe um a um, para hoje andarmos juntos, caminharmos juntos, olhando para o autor e consumador da fé. Que graça, Senhor, que bênção é essa que nos dá comunhão para caminharmos, misericórdia para prosseguirmos, misericórdia renovada a cada manhã, graça de vida. Senhor, nós não nos contemos de tanta alegria de prosseguir nessa caminhada com um fim proposto. Ó Deus amado, Deus de uma família, seja glorificado, que essa caminhada seja uma caminhada de louvor, de canto, como era quando o teu povo vinha de Tiro, de Sidom, das campinas de Moabe, para Jerusalém, se achegavam às portas de Jerusalém e diziam: meus
pés se alegram quando eu vejo os portões de Jerusalém. Ah, Senhor, como é bom saber que aquilo que está no Salmo 133, que é bom e agradável os irmãos viverem em comunhão, unidos, é porque é bom mesmo, é porque é agradável mesmo. O que o Senhor precisa fazer na nossa vida? Porque talvez, Senhor, haja alguém de nós nessa manhã que não tenha compreendido ainda quem o Senhor é, que os ouvidos ainda não estão abertos, que os olhos ainda estão como que marejados, vendo mais ou menos, mas sem certezas. Que o Teu Santo Espírito faça deste momento uma ocasião para abrir os olhos, para abrir os ouvidos, para ganhar o coração, para que homens e mulheres e crianças que estão fazendo a ilustração no papel possam se compreender numa grande viagem com o Senhor. Seja isso para nós nessa manhã, nós te pedimos, Senhor. E a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.